Pra você ter a melhor água na empresa ou em casa, pra matar a sede ou hidratar a vida, peça filtro, use filtro soft da Pelizaro. Água pura, natural, é a preferida. Em cores preto, prato, branco, pra você escolher. Pelizaro é muito mais saúde pra beber. Água para todas as estações. Pelizaro, distribuidor para o oeste catarinense. Fone 34 44 13 51, Concórdia. Olá, telespectadores! Estamos de volta com mais um programa Viva Saúde e nessa semana estaremos conversando com Orlando Cassiano Mantovani, chefe do Centro Estadual de Santa Catarina e também palestrante do 2º Seminário Regional do Trabalho e Adoecimento, um seminário organizado pelo órgão Sereste, aqui do município de Concórdia. Então, nessa semana nós iremos tratar no programa sobre saúde do trabalhador. Retornamos em breve, então, para conversar um pouco sobre saúde do trabalhador. Uzimac é referência em serviços de torno, soldas, montagens, consertos de máquinas industriais e agrícolas, estruturas metálicas e tanques para distribuição de adubos. Agilidade, qualidade, compromisso, credibilidade e profissionalismo. Maximize sua produção e rentabilidade, usufruindo dos serviços especializados da Uzimac. Uzimac, fone 49 3442 4084. Olá, telespectadores, estamos de volta com o programa Viva Saúde. Hoje essa semana iremos tratar sobre saúde do trabalhador e para isso está conosco aqui nos estúdios Orlando Cassiano Mantovani, chefe do Centro Estadual de Santa Catarina e também palestrante do 2º Seminário Regional do Trabalho e Adoecimento. Orlando, obrigada, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Também. Orlando, a gente podia começar falando um pouco sobre o que é a Fundacentro, né? A que se destina esse órgão, o que ele representa enquanto saúde do trabalhador, qual a representatividade dele hoje para os trabalhadores em Santa Catarina? Perfeito. A Fundacentro é uma fundação do Ministério do Trabalho que é ligada diretamente ao Ministro do Trabalho. Ela faz estudos e pesquisas sobre segurança, higiene, medicina no trabalho e meio ambiente. Hoje nós estamos localizados em Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu represento o presidente da Fundação para o Estado de Santa Catarina, e temos mais 13 regionais a nível de Brasil. E a nossa matriz está localizada em São Paulo, que nós chamamos de Centro Técnico Nacional. Nós possuímos uma gama de profissionais das mais diversas áreas, em que atuam desde a área de medicina, engenharia, na área da saúde, na área de física, química e biologia. Nós temos laboratórios de análises clínicas específicas para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Essas doenças ocupacionais são aquelas que o trabalhador vem a ser acometido durante bastante tempo da sua jornada laborativa. Ele acaba adquirindo uma doença, como hoje muito conhecida, a LER-DOT, que aqui na região dos frigoríficos é bastante difundida, né? A própria atividade funcional faz com que ele fique com inflamação dos seus tendões e algumas outras doenças que existem a nível desse Brasil. O importante para a gente é saber que existe uma preocupação a nível do Ministério do Trabalho, em que os ambientes de trabalho sejam saudáveis, o nosso trabalhador não adoeça e que a gente possa, se não eliminar, mas a gente possa diminuir o número de acidentados de trabalho a nível do Brasil. Ok. Orlando, então a Fundacentro é um centro de pesquisa, né? Existem lá profissionais que realizam pesquisas. E essas pesquisas, como elas são? A Fundacentro não faz de intervenções,
Não. Ele trabalha com prevenção e pesquisa. Dentro do organograma do Ministério do Trabalho, existe a Superintendência Regional do Trabalho, que faz a fiscalização. Ela interfere diretamente nos ambientes laborais. A Fundacentro, ela faz estudos e pesquisas e melhora a condição de vida e dos ambientes de trabalho. Ela desenvolve alguns projetos para melhorar a qualidade de vida e diminuir as doenças do trabalho. Agrotóxicos, pesca, construção civil a nível de Brasil, extração de madeira na região norte do Brasil. Já fizemos um trabalho dos coletores de castanha de caju da região nordeste do Brasil. E outros diversos trabalhos que nós fizemos. Um bastante importante no nosso estado foi a eliminação da poeira de sílica das marmorarias, em especial de Joinville, onde nós tínhamos um número de silicóticos, que a sílica atinge os pulmões dos trabalhadores, e a quantidade era muito grande. Fizemos um trabalho técnico, e desse trabalho técnico resultou numa mudança de lei feita pela Prefeitura de Joinville, que se expandiu no estado de Santa Catarina e que hoje está se expandindo em todo o território nacional. Ok, interessante. E Orlando, se as pessoas querem acessar, como que essas pesquisas, os resultados desses estudos são devolvidos para a comunidade? Nós temos hoje, em Santa Catarina, na Fundacentro, que é a regional para o estado, onde eu dirijo, uma excelente biblioteca técnica voltada para a segurança e medicina do trabalho. E em São Paulo, nós temos a maior biblioteca técnica da América Latina, voltada para as áreas prevencionistas. Então, quando nós terminamos um projeto que nós demos por terminado, ele já sai em livro, em filme, em cartaz ou provavelmente um curso para que as pessoas possam aproveitar o resultado dessa pesquisa. Perfeito. E aí atinge, né, a comunidade de uma forma a comunidade como um todo. Perfeito. Orlando, afunilando um pouquinho mais agora, né? Saúde do trabalhador. Ainda evoluímos muito, né, na prevenção, nas práticas industriais ainda, né, nas formas de gestão também das organizações, mas ainda vemos muito, né, um caminho bastante longo aí para seguir. Hoje, se desse para colocar alguns aspectos, né? O que é mais difícil hoje? Há uma certa resistência ainda das organizações em adequar os seus processos de trabalho. A resistência está nos trabalhadores em adotar um estilo de vida mais saudável também, né? E fora da organização, não só na organização. Quais que são os entraves ainda, os grandes desafios que temos nessa área de saúde do trabalhador? Olha, eu vou fazer 35 anos que eu trabalho com segurança do trabalho e 25 na Fundacentro. É uma pergunta que a gente já respondeu várias vezes, em que eles perguntam assim, Orlando, por que não se acaba com o acidente no trabalho no Brasil se o governo não quer, os empregadores não desejam e é prejudicial aos trabalhadores e aos empregadores? Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho a certeza, em que as medidas e legislação, nós temos a mais avançada em relação à América Latina. A nossa legislação é perfeita. Mas, para que ela seja eficiente e eficaz, há necessidade de que estejam envolvidos os empregados, os empregadores e uma forma bastante atuante a fiscalização. Porque o que nós encontramos é que muitos dos empresários só vão tomar as medidas cabíveis depois de sofrer uma fiscalização. O empregado só vai usar os seus equipamentos de proteção individual depois que ele vê acontecer um acidente. E o equipamento de proteção, ele não evita o acidente do trabalho. Ele pode minimizar o efeito da lesão. Um exemplo bastante típico para a gente comentar da região foi ontem houve um acidente aqui em Concórdia, onde um trabalhador, me parece que caiu de uma viga, não vamos aqui citar a empresa nem procurar culpados,
Mas se ele tivesse usando um cinto tipo paraquedista acoplado a um sistema trava-queda, esse trabalhador hoje estaria no seu ambiente de trabalho. Ele não estaria num hospital, sofrendo dores, preocupando a sua família. Então a gente nota... Gastando gastos públicos, né? A diretora do Serester me informou ontem que eles não conseguem avançar porque as despesas hospitalares são muito grandes. Eles acabaram de pagar esse mês uma conta de 9.500 de um trabalhador da construção civil aqui de Concórdia, que também sofreu uma queda de altura. E um dado importante que eu acho que a gente não pode se furtar a comentar com os nossos telespectadores é que há 35 anos que eu atuo nessa área, o que vem matando o trabalhador da construção civil, a nível de Brasil, e Santa Catarina não é diferente, e Concórdia se engloba junto com isso, é queda de altura, choque elétrico e soterramento. Esses 3 itens a nível do Brasil, nós pegarmos as estatísticas de 20 anos, elas se mantêm. Elas vêm se proporcionando todo o ano as mesmas estatísticas. Condições. Então nós temos os dados de como atuar. Nós temos a informação técnica de como proceder. Orlando, e por que não acaba então? Pois que eu disse no começo, precisa ter um conjunto de ações. Enquanto nós vermos o empresário vendo a segurança do trabalho como despesa e não investimento, nós vamos estar sofrendo esse mesmo mal. Enquanto os nossos trabalhadores não tiverem a consciência dos seus direitos, deveres e obrigação, em especial com a sua própria integridade física, nós vamos estar ainda falando de acidente do trabalho. Ok. E, Orlando, é interessante quando a gente fala do trabalhador também, porque está muito relacionado a ele, né? A sua integridade, a sua autoestima, a querer se prevenir, porque os 3 elementos que você citou, que são as maiores causas hoje de acidentes no trabalho na construção civil, são todos passíveis de serem minimizados, né? De forma até não tão complexa, né? Não, é bem tranquila. Agora, às vezes, o empregador entrega o equipamento, o trabalhador não usa o equipamento, não há uma conscientização, né? Uma fiscalização. Esses fatores que a gente acha que tem que ser paralelos, né? Mas o trabalhador tem sua parcela de responsabilidade em usar o equipamento e cobrar esse equipamento. E um detalhe, que ele seja fornecido gratuitamente, não pode ser cobrado. Nós já encontramos algumas empresas que estavam cobrando calçado de segurança, cobrando uniforme, e isso não pode, isso é contra a legislação. E precisa ser também uma consciência dos empresários em que existem algumas ferramentas hoje que são de cunhos obrigatórios, como os programas de prevenção a riscos ambientais, conhecido por PPRA, PCMSO, que são os programas de medicina ocupacional, o PCMAT, que são os programas específicos para a construção civil, em que eles vão detalhar em uma obra, do início ao fim, por fase, aonde tem o risco e como você eliminar esse risco. Mas essa ferramenta, como o brasileiro é bastante criativo, existem algumas empresas em que vendem esses programas a um custo insignificativo, porque eles fazem uma promoção em cima e aquilo passa a ser mais um documento de gaveta, que não entra Orlando, no dia a dia. Você tocou num aspecto bem importante, né? Eu trabalho uma disciplina aqui na universidade que é psicopatologia do trabalho. E hoje nós temos 12 patologias, né, que são específicas do ambiente de trabalho, onde, né, enfim, muitas delas não começam com tanta severidade, né, mas acabam se tornando patologias mesmo e que acabam levando o trabalhador ao acidente de trabalho, né? Porque por exemplo, um trabalhador que tem alcoolismo crônico,
ele facilmente vai se acidentar. Um trabalhador que está depressivo facilmente vai se acidentar. E aí tem muitas empresas aqui do nosso, né, enfim, as empresas como um todo têm assessoria na área da medicina ocupacional ou internamente, né? Aí a importância do admissional, né? Que trabalhador que a gente está colocando também? Será que ele é adequado para aquele cargo? De um bom exame admissional, né? De um bom acompanhamento ocupacional desse trabalhador na organização. Então, esses documentos realmente eles são importantes, né? E eu acho que as organizações devem cobrar também melhor, né? Dessas empresas de assessoria, enfim, ou dos profissionais, que eles sejam exatamente existe executados. vamos dizer, um tabu dentro da indústria da construção, especificamente, nós estamos dizendo que é uma atividade primária e básica a nível de Brasil e do mundo, né? Nós estamos fazendo esse programa porque teve alguém da construção civil aqui dentro e já fez o prédio. Exatamente. Nós chegamos pela rua porque alguém já fez a rua, né? Existe dentro do trabalhador ele omitir na parte médica algumas doenças que ele tem ou que ele possua, com medo de não ser registrado e ser incorporado pela empresa. Isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que têm epilepsia. Ele omite, ele diz que não tem problema, é uma doença que você é difícil identificação de imediato, não é? E ele se omite. E a partir do momento que você coloca ele, por exemplo, como um servente ou como um pedreiro para trabalhar, e ele às vezes por uma condição financeira não toma a sua medicação, ele vem a sofrer o seu espasmo ou vem a sofrer o seu ataque, aí que vem um acidente que a gente poderia ter evitado. Um outro fator que você colocou, que eu acho importantíssimo, é a respeito da parte psicológica do trabalhador. É ele informar a sua chefia do que aconteceu. Teve um caso bastante interessante, quando, por exemplo, a esposa está para ganhar nenê. Ele passa às vezes noite em hospital, às vezes quando ele está com um filho doente, o nosso sistema de saúde é meio precário, então ele passa a noite sem dormir, de manhã cedo ele vai trabalhar. E muitas vezes, pendurado em andaimes, em 12, 15, 18 andares, ele não comentou isso com ninguém. Ele vai sofrer uma segunda jornada de trabalho, já com o seu psicológico abatido e com o seu pensamento na sua família, na sua casa, como está a situação. Exatamente. E isso acaba causando bastante acidente. Uma outra situação para a gente completar esse assunto é que uma tendência de mercado, cada vez mais os prédios estão ficando altos. Eu estive em Balneário Camboriú dando um curso. Hoje os prédios de lá, que eu fui, são 50 lajes. E já estavam me mostrando uma maquete para um maior estado que vai ser 80 andares. Meu Deus. Isso vai ter que ser construído pela mão do homem. Não existe máquina de assentar tijolo. E o outro fator, o bombeiro só consegue chegar até 10 andares com a escada Magirus. Não existe a nível do mundo que saia acima dos 10 andares. Então você vê que nós vamos ficar um pedaço bastante desprotegido. Exatamente. Ok, voltamos em breve, então, no próximo bloco, para continuar esse papo que está bem gostoso, né, Orlando? Isso, sobre saúde do trabalhador. Voltamos em breve. Uzimac é referência em serviços de torno, soldas, montagens, consertos de máquinas industriais e agrícolas, estruturas metálicas e tanques para distribuição de adubos. Agilidade, qualidade, compromisso, credibilidade e profissionalismo. Maximize sua produção e rentabilidade, usufruindo dos serviços especializados da Uzimac. Uzimac, fone 49-3442-4084. Olá, telespectadores, estamos de volta com o programa Viva Saúde e hoje estamos aqui tratando sobre saúde do trabalhador com Orlando Cassiano Montovani, chefe do Centro Estadual de Santa Catarina, da Fundacentro. Orlando, nós estávamos falando antes então do prédio, né, de Balneário Camboriú, que vai estar com 80 andares, que está sendo projetado para ser construído com 80 andares. E nós abordávamos a questão de que
Como fazer isso, né? Tem que ser construído por homens. Me parece, nós estávamos debatendo antes no intervalinho, que a construção civil hoje, ela puxa o desenvolvimento de várias outras tecnologias, né? Em função do crescimento econômico, a construção civil tem que, né? Ela desponta, ela cresce e ela puxa, né? Os outros segmentos de negócios e de desenvolvimento para poder acompanhar esse crescimento. Como que você percebe isso? O que isso também impacta, né? Porque às vezes o trabalhador vai estar num ambiente que também está sendo experimentado, né? Que ainda está sendo muito testado por todos, né? Perfeito. Certo, Tainá? A atividade da construção civil, né? Ela, além da própria obra em si, ela gera uma cadeia produtiva muito grande no seu entorno. Tipo material cerâmico, fiação, lâmpadas, piso e uma série de indústrias, tintas, que ficam envolvidas em torno da própria edificação. E todas essas atividades são desenvolvidas basicamente por homens. Homens que eu digo ser humano. Não temos muitas máquinas que atuam na construção civil. E principalmente quando a gente tem o interesse de um mercado imobiliário, aonde o terreno é muito caro, qual é a proposta? Você comprar um terreno, aproveitar o máximo possível, crescendo a edificação. Mas, aí eu me questiono, como um profissional na área de engenharia de segurança, como que nós vamos eliminar esses riscos, por exemplo, de incêndio, aonde a própria escada Magírios do bombeiro atinge 10 andares, e nós vamos ter mais 70 para cima. No caso de uma pane, nós vamos ter que ter gerador próprio, porque seria inviável uma pessoa chegar num supermercado, subir 80 lajes com a sua compra. Tem que ser projetado um sistema de gás, tem que ser projetado um sistema contra-vento, porque em Balneário Camboriú nós estamos de frente para o mar e nós temos o famoso vento sul. Então é uma série de atividades em que tem que ser projetado, muito bem projetado, para que a gente possa usar isso aí. Não que a própria engenharia não possa fazer. Nós temos prédios de 140 andares para fora do Brasil. Teve em Dubai um prédio com 150 andares. É que a gente ainda se assusta com essas altitudes. Nós não estamos muito acostumados. Ainda. Minha mãe tem 95 anos e eu falei para ela, você gostaria de visitar? Ela falou, não subo nem. Exatamente. E Orlando, me parece que a tecnologia tem que acompanhar muito, né? Hoje, o trabalho em si, enfim, a indústria como um todo, né? O desenvolvimento de produtos. Nós estávamos falando antes da nanotecnologia, que tem sido muito utilizada hoje para desenvolvimento de novos produtos e para acompanhar, né? Então, o crescimento econômico, construção civil e tecnologia, né? Tainá, hoje as indústrias a nível do Brasil, a cada 5 dias lançam um produto novo no mercado. E que a gente não consegue pesquisar os efeitos e os malefícios à saúde humana. Dentro disso, a nanotecnologia ela vem tentando auxiliar e melhorar a condição de vida e de trabalho dos seres humanos. Já tem algumas indústrias que estão usando a nanotecnologia, mas a gente não sabe ainda qual vai ser o efeito disso no corpo humano. E nós estamos recordando que há uns 20 anos atrás, né? Perdão, que existia o amianto, e era uma fibra milagrosa, em que tudo se usava amianto para temperatura, para eliminar ruído, pastilha de freio, uma série de atividades. E depois de 20 anos, nós viemos saber que era o maior causador de câncer, e hoje o Brasil briga para abolir essa fibra que tanta gente matou a nível de trabalhadores. Exatamente. É o preço que se paga, né? Pelo desenvolvimento, enfim, tecnológico e tudo, né? Orlando, falando um pouquinho então do seminário, né, de hoje. Hoje acontece em Concórdia o 2º Seminário Regional do Trabalho e Adoecimento, um seminário promovido pelo Sereste, aqui do município de Concórdia, onde você vai estar falando um pouco sobre programas públicos de prevenção aos acidentes, né, principalmente na construção civil. Como que você percebe a importância desse seminário aqui no município, né? E também depois, que programas públicos existem hoje em relação a acidentes de trabalho, a prevenção, né? A saúde do trabalhador? Olha, todos os eventos em que você dissemine a ideia de segurança do trabalho, todos os eventos que venham
a distribuir conhecimento, ela veio a fomentar aos profissionais da área, estudante, pensar de como melhorar a vida do seu semelhante, é muito interessante para nós. O ano passado eu dei um curso aqui na Prefeitura sobre Segurança do Trabalho, convite da ECOM, Associação dos Engenheiros Local. E o Celeste, na figura do professor José Adelino Alves, fez um contato comigo na Fundacentro, solicitando que nós viéssemos falar alguma coisa. E ele gostaria que eu falasse sobre a área de construção civil, que é uma área de atuação bastante forte no nosso estado. Nós hoje temos um maior canteiro de obras a nível de Brasil, está em Santa Catarina. É uma atividade de bastante risco. E ele convidou que eu viesse a esse segundo seminário, né? Comentar e dizer alguma coisa do que está acontecendo, o que nós temos de novidade, alguns equipamentos novos que a gente teve. Eu vim há poucos da Europa, onde eu pude visitar algumas feiras de construção civil, onde a gente teve equipamentos novos, novas tecnologias. E essas novas tecnologias, elas têm que ser estudadas para ver se adapta. Primeiro, ao biotipo do nosso trabalhador. Que é diferente. Segundo, nós temos um trabalhador que ele não tem um estudo muito aprimorado. Então, se ele vai saber mexer com essa nova tecnologia, né? Ou se aquilo vai causar um transtorno a ele. E nós vamos estar com outros profissionais dizendo sobre doenças ocupacionais, né? Nós vamos estar falando também um pouquinho sobre os programas de saúde de Concórdia específico. Hoje nós vamos ter às 14h30, né, a abertura oficial com a presença do nosso prefeito daqui de Concórdia. Vamos ter o vice-prefeito com a gente também, já nos confirmou 2 vereadores, algumas autoridades de órgãos daqui de Concórdia. Já estávamos em média com 500 inscrições no dia de hoje. Ele vai ser em 2 períodos, à tarde e à noite, por uma questão de logística e de caber fisicamente no auditório. Então nós vamos ter 2 períodos. Agora às 15h30 eu faço uma palestra sobre prevenção de acidentes de trabalho na área da construção civil. E em seguida nós vamos ter uma mesa redonda depois, onde nós vamos debater com a sociedade civil organizada de Concórdia e os profissionais da área que caminho nós queremos tomar para melhorar isso daqui. Eu acho que Concórdia tem potencial para despontar em Santa Catarina como novas tecnologias de prevenção de acidentes, uma vez que aqui também é bastante forte a indústria de pré-moldados. Apesar de ter uma agroindústria bastante forte, a atividade da construção civil ela tem que existir em todos os setores. Os profissionais que aqui atuam são profissionais que a grande maioria eu já os conheço, ou nós participamos juntos, eu acabei dando aula a eles, e a gente acaba sempre trocando ideia na Fundacentro por pesquisa de material, novas tecnologias. E isso fez com que a gente se estreitasse os nossos laços e viéssemos apoiar esse segundo seminário de segurança e saúde aqui de Concórdia, que eu tenho certeza que vai ser um marco na história de Concórdia. Que bom. Orlando, você trouxe um aspecto bem importante, né? Eu acho que o nosso município está despontando em outros segmentos de negócio que não é que isso está acontecendo agora, são segmentos que existem já há bastante tempo, mas que agora estão mais visíveis, né? A área de transporte, a área da construção civil, a agroindústria que sempre foi, né? E eu acho que é importante chamar a atenção e perceber turismo de lazer, que até 20 anos atrás a gente nem imaginava que teríamos aqui, né? E é importante as pessoas se capacitarem, né? Eu acho que todos os profissionais da saúde, das áreas sociais, enfim, são outros segmentos de negócio que faltam profissionais qualificados, né? Que precisam discutir, que precisam avançar. Existem organizações extremamente interessadas, né? Pelo número de inscrições, a gente pode ver como as pessoas têm necessidade de conhecer mais sobre isso, de discutir. Então, acho um passo bastante importante, né? Estar reunindo todas essas instituições e pessoas representativas da sociedade para discutir essas novas possibilidades, né? Tainá, uma outra coisa que a gente não poderia furtar e falar é que amanhã, dia 28, a memória, é um dia internacional. Exatamente. Das vítimas de acidente de trabalho a nível de mundo, né? Esse é um dia de, apesar de ser lamento, é um dia para reflexão.
Porque o prevencionista, ele não quer saber do culpado do acidente, ele quer saber como não acontecer um outro acidente igual aquele, que medidas que você vai tomar. E esse seminário, nós vamos dar um enfoque também, deixar algumas reflexões para que os profissionais daqui também pensem, reflitam como nós vamos querer a nossa Concórdia daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista do bem-estar social. Não adianta você ganhar dinheiro e perder um braço, uma perna, ou quando chegar na sua época de aposentar, você já está mais saúde, todinho danificado, não podendo mais desfrutar daquilo que você ganhou. Então a qualidade de vida para a gente é bastante importante e nós lutamos para isso. Lógico, temos que ter dinheiro, temos que investir, é isso que movimenta o Brasil, mas com qualidade, com segurança e, em especial, com muita harmonia entre os órgãos, que a gente vê que já melhorou muito. Antigamente, sindicatos, trabalhadores, patronal não se falavam, hoje não, hoje se senta na mesa, se discute, já se conversam, porque o objetivo é comum e se diverge para o mesmo ponto. Que é a qualidade do trabalhador. Todo mundo quer a mesma coisa. O empresário ganha dinheiro, o trabalhador ganha o seu dinheiro, manter a sua família, manter o estudo dos seus filhos, elevar esse PIB do Brasil e a gente poder ter uma vida bastante profícua e com muita qualidade. Exatamente. Orlando, falamos da construção civil, que é um segmento que vem crescendo em aspectos muito amplos, né, em Concórdia, em Santa Catarina, e a gente não pode deixar de falar na falta de mão de obra para esse segmento, né, que é uma grande reclamação dos empresários. Falta pessoas para trabalhar na construção civil, né, e também faltam pessoas capacitadas, né, pessoas com instruções necessárias para operar, enfim. E também pode estar relacionado os acidentes a essa baixa instrução dos trabalhadores, a essa baixa capacitação. Poucos profissionais, há uma sobrecarga, né? Há excesso de horas de trabalho e também a má capacitação que faz com que eles talvez se acidentem mais, se machuquem mais no ambiente de trabalho. Tainá, é lógico que quanto mais você tiver o seu trabalhador qualificado, ele tiver melhor instruído, vai ser melhor para a empresa e vai ser melhor para ele mesmo, porque ele vai saber ler um manual de uma máquina, ele vai saber ler um quadro de aviso, né? A gente costuma dizer que o trabalhador não sabe ler, sabe sim. Quando você coloca do lado do relógio de pontos, sábado, não haverá pagamento. Em 5 minutos todo mundo fica sabendo, que a gente diz que é rádio espião. Mas ter um trabalhador qualificado é sempre bom pra gente, né? Mas o que acontece, um problema de cultura, Tainá, é que o trabalhador da construção civil tem esse apelido de peão, que é um pejorativo que eu detesto, mas é porque ele roda muito entre empresas e entre estado. Por exemplo, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu tenho um convívio mais estreito, nessa época agora de junho, nas épocas das festas juninas, há uma debandada geral da construção civil para que eles possam ir às festas juninas, São João, São Pedro, Santo Antônio, na região do Nordeste. Então eles forçam a barra para ir, ver a família, porque essas festas são mais fortes do que Natal, passagem do ano para gente. Então eles fogem muito. E outra coisa que a gente tem sentido também, nas épocas de colheita, café, laranja, soja, há uma debandada da construção civil para esse segmento. Quando acaba a colheita, volta para a construção civil novamente. E a ideia do trabalhador da construção civil é que assim que surgir uma oportunidade numa indústria, ele se encaixa ali dentro. Nós temos alguns setores aqui que têm já montado curso para mestre de obras, né? Que eu acho uma figura fundamental para nós investirmos em cima de uma melhoria de qualidade de trabalho e de vida, porque ele é um líder nato. É ele que cuida da obra, né? Sim. Porque o engenheiro tem outras atribuições. Claro. E existe em Balneário Camboriú já pelos SINOSCOM um curso para mestre de obras. Em algumas outras cidades também tinha, em Criciúma também houve um curso de mestre de obra, para que ele fosse se aprimorar, se aperfeiçoar.
Porque se nós vivemos na nossa história, Tainá, como se forma um mestre de obra no Brasil? Ele entrou servente, passou a pedreiro, depois passou a carpinteiro. Quando o cabelo ficou branco ou caiu, ele já está pronto, maduro para ser mestre de obra. E ele não teve instrução, ele não soube o que são as novas técnicas, da forma que ele aprendeu, se foi errado, se foi certa. E a gente diz que ele aprendeu por osmose. E é um trabalhador que trabalha autônomo, né? Autônomo. No início. E aí quando ele chega para trabalhar ou na indústria ou na própria construção civil, ele já está bastante machucado. Já. Né? Porque ele trabalhou 10, 15, 20 anos sozinho, sem usar IPI, sem segurança, fazendo jornadas de 12 horas, 13 horas debaixo do sol, sem proteção, sem nenhum tipo de... Quando ele... Sofrido, machucado. Sofrido. Eu sempre fui muito contra as horas extras. Sim. Porque não adianta você colocar o trabalhador para trabalhar 15 horas hoje e amanhã ele está adoecido e não vir trabalhar. Quer dizer, você trocou 6 por meia dúzia e ainda teve os encargos sociais. Exatamente. Quer dizer, isso não compensa. O que eu acho que tem que ter uma motivação, salário e segurança. Para você ter uma ideia, Tainá, em todos os dissídios coletivos do Estado que eu tenho acompanhado, em primeiro, segundo ou terceiro lugar é a segurança do trabalho, não é nem salário, é a segurança do trabalho. Porque não adianta você receber o seu salário, não faltar um braço, você ter um problema de coluna, ou você ter uma doença ocupacional, que você não pode fazer sua pescaria, você não pode tomar mais sua cervejinha de fim de semana, você não pode ter um convívio com a sua família. Então isso acaba prejudicando e causando um problema psicológico ao trabalhador de grande intensidade, gerando às áreas de saúde um acúmulo de trabalho e uma despesa de altíssimo nível. Exatamente. Ainda no Brasil e em Santa Catarina não trabalhamos preventivamente, se tratando de saúde, né? Não. Só trabalhamos só no efeito, não na causa. Não na causa, exatamente. Orlando, encerramos então o programa. Adorei conversar contigo, foi um papo que andou muito bem, né? Você falar sobre saúde de um modo geral é sempre prazeroso, né, interessante, poderíamos ficar aqui falando o dia todo. Convidar, né, os telespectadores para participar, então, hoje à tarde e hoje à noite do segundo seminário. E obrigada por ter participado, ter aceito o nosso convite, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, eu sou entusiasta da segurança do trabalho, eu digo que isso não é emprego, é missão. Isso é uma missão que a gente tem. E enquanto a gente estiver à frente dessa direção da Fundacentro, nós estaremos divulgando a prevenção, porque somente através dessa prevenção que a gente vai ver os colegas trabalhadores no mar, brincando com a sua família, comendo. E é isso que a gente quer ver, o Brasil crescer e os trabalhadores estarem de bem com a vida. Obrigado ao povo de Concórdia. Ok, obrigada. Encerramos então mais um programa Viva Saúde.